temática vem trazendo muitas questões novas, também vendo como nós estamos assimilando, mas vem recebendo algum certo colorido diferente no momento atual. As questões da parentalidade, você tem mudanças ao longo aí, no corte de 100 anos, evidentemente. Ok. Obrigado, pessoal. Começa de novo. As questões da parentalidade vem sofrendo, então, um colorido muito especial no momento atual. Essas mudanças já vemos percebendo num período de 100 anos, vamos dizer assim, já vem mudando paulatinamente, mas, como diz Bauman, o diferente do nosso período atual é que esse período que nós chamamos de modernidade líquida tem mudanças muito profundas, muito intensas, muito rápidas e constantes. A instabilidade passa a ser a marca do nosso momento. Então, a partir disso, a nossa parentalidade vem sendo revisitada e muitas vezes vem nos trazendo questões muito novas. Nós percebemos aí certas decisões judiciais, em Fantástico, às vezes em decisões do CNJ, do Supremo, que muitas vezes são casos que nós não aprendemos na faculdade e muitas vezes ainda nem refletimos sobre essas situações. Aqui, então, nós temos essa noção de biparentalidade, monoparentalidade, multiparentalidade, ajuda um pouco a percebermos, né, como que isso vem, então, paulatinamente sendo edificado. Historicamente, vamos pegar aqui uma leitura jurídica, o nosso Código Civil 16 trazia, obviamente, a noção de uma biparentalidade, que nós entendemos, a noção de que o filho havia, certo, que decorrer de um pai e de uma mãe, um homem e uma mulher, até então, e muitas vezes, certo, unidos pelos vínculos do matrimônio. Essa noção clássica, então, que está ali expressamente nas entrelinhas de todas as disposições do Código Civil 16 e da legislação posterior do século XX, é muito intensa essa noção, então, que o filho decorre de um pai e de uma mãe, principalmente unidos pelo matrimônio, posteriormente, até mesmo admitido a questão da união-estado. A realidade passa a alterar, na segunda metade do século passado, mais intensamente, não que não existisse antes, mas que passa a se mostrar com uma maior representatividade, passamos a ter, então, filhos decorrentes de relações de uniões estáveis, passa a ter filhos, muitas vezes, decorrentes de uma mulher apenas sem o reconhecimento do pai, passa a ser mais comum. E também, após 77, passa a ser comum também o desenlace conjugal, o divórcio, certo? Onde permanece, então, muitas vezes, a mãe com seus filhos, como era mais comum à época. E, a partir da nossa Constituição Federal de 88, então, a nossa legislação passa a regular mais explicitamente essa noção de família monoparental, como todos conhecemos aqui, expressamente prevista na Constituição, que traz essa noção de que nós temos a prole com um dos seus pais apenas, ou com o pai ou com a mãe, e essa família monoparental tem dignidade constitucional, passa a ser acolhida também, e passa a perfilar mais constantemente nos nossos estatutos jurídicos. Então, paulatinamente, nós temos já essa noção avançando, certo? Mas a família, até então chamada monoparental, era principalmente nessas questões onde não houve reconhecimento do pai, ou houve então um desenlace conjugal, e o filho restou a um dos dois, geralmente a mãe até então. Pois bem, vamos avançar os tempos, o vínculo afetivo passou, está baixo? Sim? Agora está melhor? Eu engoli quase o microfone, mas não vou conseguir, com o passar do tempo, nós passamos a perceber outras espécies de vínculos de filiação, além do vínculo registral, além do vínculo biológico, além do vínculo adotivo. O vínculo socioafetivo da filiação passou a ser consagrado aqui, como nós aprendemos. Assim, tá melhor? Vamos tentar com essa aqui. Desde 79, então, o Sr. João Batista nos ajudou a entender essa noção da desbiologização da paternidade, certo? Nós passamos a compreender a noção do vínculo socioafetivo, conforme ensina o Sr. Zeno, desde a década de 80, o Sr. Paquinho, o Sr. Paulo Lobo, em Portugal, né? O Sr. Guilherme de Oliveira, enfim. E nós passamos então a ter mais um elemento passivo de consubstanciar esse vínculo de filiação. Até que nós desagamos, então, nessa possibilidade de multiparentalidade, como nós vamos perceber a seguir, vai ser objeto da minha fala, mais detido, essa possibilidade de mais, certo, de um pai, de dois pais ou de duas mães, ao mesmo tempo, no caso concreto. Ao lado disso, então, já é uma situação muito diferenciada, a situação multiparental, eu trago aqui a notícia para vocês, que recentemente vem se discutindo muito também as noções de coparentalidade. Seria a possibilidade de ter os filhos, certo, havidos de pessoas que não possuem nenhum vínculo de conjugalidade, nenhum relacionamento afetivo, nenhum outro vínculo, e apenas se aproximam para desenvolver um projeto parental. Então, pessoas que se conhecem na internet, certo? Homem e mulher, em regra,
se conhecem na internet ou por qualquer outro meio, são amigos, têm amigos em comum, e sem nenhuma relação de conjugalidade, nem de estável, nem de namoro, nenhuma relação afetiva, entendem por bem em desenvolver um projeto parental, em ter um filho comum, e passam a ter tratativas para regular essa filiação, que não será, então, consubstanciada por nenhuma relação afetiva em paralelo. Essa situação tem que ser denominada de situações de coparentalidade, onde essas pessoas passam a ter tratativas, regulamentos, ou de alguns pactos, ou mesmo verbais, e passam então a regular as questões decorrentes dessa prole que terão. São situações novas, que têm até diversas categorias novas, e passam então aqui a trazer alguns desafios para o nosso direito de família. Então, a partir dessa noção, então, conseguimos perceber que o colorido do direito de família brasileiro hoje, na parentalidade, permite uma multiplicidade de vínculos. Muitas vezes não percebemos, mas nós temos no nosso sistema vínculos presuntivos, assim, decorrentes dessa presunção que está prevista no Código Civil, no matrimônio, por exemplo, certo? Que são passíveis de consubstanciar uma relação parental. Eu tenho vínculos biológicos que estão presentes no sistema e são passíveis em algumas situações em sim consubstanciar um vínculo parental. Eu tenho os vínculos registrais, que são prova da criação e também, muitas vezes, consagram um vínculo filial. Eu tenho aqui os vínculos adotivos, do processo de adoção. Eu tenho vínculos socioafetivos, como nós consideramos. Os vínculos afetivos são passíveis de gerar uma filiação de maneira consagrada já no direito brasileiro. Eu tenho também esses casos desafiantes da reprodução assistida. Ou seja, eu tenho filiação ali também, muitas vezes, totalmente com pessoas desatreladas desse elo biológico. Pessoas que muitas vezes não vão contribuir com o seu material genético, certo? Numa reprodução assistida heteróloga, mas sim serão os que estarão à frente daquele projeto parental, e o filho havido que numa reprodução assistida heteróloga será sim de quem está à frente desse projeto parental. Então nós conseguimos perceber que o nosso sistema traz diversos vínculos passíveis de consubstanciar uma relação parental. Essa multiplicidade de vínculos, esse colorido de vínculos, fez avançar o nosso direito de família, o nosso rico direito de família, que o Bedefan aqui participa ativamente disso, e chegamos a situações onde, em determinado caso concreto, eu posso ter a acumulação desses vínculos. Eu posso ter um dado vínculo biológico, um vínculo biológico da filiação, um pai biológico, vamos chamar assim, por exemplo, mais comum, que possui uma certa convivência, e, em paralelo, porque a união desse pai com a mãe biológica foi desfeita, vamos dizer que essa mãe teve um novo companheiro algum tempo depois, e esse novo companheiro da mãe consubstancia uma relação com um filho, então socioafetivo, ele passa a ser, então, certo, o pai socioafetivo dessa criança por 10, 12 anos, de maneira pública, constante, duradoura. Então, é possível acumular, eventualmente, um pai biológico ao lado de um dado pai socioafetivo, ou seja, esses vínculos podem passar a estar decalcados em mais de uma pessoa. Eu posso ter mais de uma pessoa como referência, vamos tomar, por exemplo, apenas paterno, certo? Então, esse andar do nosso direito de família fez que nós constatemos que, na realidade concreta, no mundo real, nós passamos a perceber diversas situações como essa, onde é possível sim acontecer de ter dois pais num dado caso concreto ou duas mães numa dada situação específica concreta. Então, aqui de novo, nós aprendemos aquela lição do primeiro ano de faculdade, que o direito vem atrás da realidade para tentar tutelá-la, certo? Então, a lição do primeiro ano, que ele dá muita bola, mas nós, direito de família, é muito claro para falar isso, demonstrar como essas coisas acontecem. Então, a sociedade vem avançando em suas relações sociais, vem se alterando profundamente e rapidamente, e o nosso direito de família vem atrás, procurando regular isso. O nosso direito de família é meio Rubens Barrichello, assim, né, Simão? Meio atrasado sempre, mas, de certo modo, a doutrina e a justiça vem permitindo que nós não fiquemos tão atrasados. Até que, então, nós chegamos aqui na situação chamada da multiparentalidade. O Schreiber está aqui, falou muito bem, escreveu um artigo no Globo, dizendo que, com isso, o direito cai na real. Não cai na real, o direito percebe essa realidade de multiparentalidade. O direito brasileiro olha que isso já acontece na realidade concreta e cabe a ele, então, construir as respostas jurídicas para essa situação. Então, no Brasil, ela teve, então, um acolhimento doutrinário e jurisprudencial, principalmente a partir da decisão paradigmática do STF, certo? Na Repercussão Geral 622, onde, então, o Supremo reconheceu a possibilidade jurídica de multiparentalidade, certo? No caso, aqui muito emblemático, até que o Bedefan participou como amigo escuro, certo?
Até também tive, agradeço aqui o nosso presidente Rodrigo, a Denise, participaram da petição também, o João Paulo participou também, tive a oportunidade e orgulho de representar o IBDFAN na sustentação oral no dia. O João Rolfo Mandamento também participou, compareceu no caso concreto, enfim, o IBDFAN estava lá presente em diversos momentos. E uma decisão, então, que do ponto de vista pode não ser ideal, como o senhor Simão sempre lembra, não, a decisão não foi ideal, está longe de ser ideal, eu concordo, mas era um caso concreto, onde nós tínhamos que lidar, não foi eleito pelo IBDFAN, e o Supremo não está lá para construir tese jurídicas e responder todas as nossas teorias, ele está lá para julgar o caso concreto. E pela situação que estava o caso, o vínculo ideológico vinha prevalecendo já, certo? Em várias instâncias. Eu digo que o jogo estava, então, 3-0, estávamos perdendo 3-0, conseguimos empatar aos 44 segundos do tempo e vencer por pênaltis o jogo, ainda quando ganhamos a multipartidaridade. Então, foi realmente uma decisão revolucionária aqui, que trouxe essa noção para o nosso sistema. A paternidade socioafetiva, declarada ou não no registro público, não impede o conhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, tem uma paternidade socioafetiva, isso não impede que eu venha reconhecer uma paternidade biológica, ao mesmo tempo, de forma concomitante, com todos os efeitos jurídicos decorrentes da filiação. Os aspectos centrais, rapidamente, dessa tese, para destacar, mais uma vez, o reconhecimento jurídico da afetividade, certo? Foi unânime e não houve nenhuma objeção pelos ministros. O vínculo biológico e o vínculo socioafetivo ficaram no mesmo status hierárquico. Não há nenhuma prevalência de um sobre o outro, de maneira abstrata, a priori, sempre prevalece um ou sempre prevalece o outro. Uma maneira muito forte de eleição que foi acolhida integralmente no voto vencedor, certo? Houve também aqui a prevalência da paternidade responsável, da parentalidade responsável, como nós falamos, ou seja, a responsabilização do acidente genético. Então, a responsabilização do acidente genético. Se chamado pelos seus descendentes a uma assunção desta criação, o Supremo entendeu que o princípio da parentalidade responsável é passível, sim, de gerar essa segunda filiação, no caso decorrente desse vínculo biológico. Então, um comando muito forte de responsabilidade. E a possibilidade jurídica de multiparentalidade. Então, tem uma nova discussão em vários países, na maioria deles por projeto legislativo, mudança de lei, mas aqui no Brasil adentrou, então, pela via jurisprudencial, como é comum, no caso da união afetiva, no caso do conhecimento do direito da pessoa trans, e também aqui no caso do acolhimento da multiparentalidade. Então, é interessante, é riquíssimo, e essa multiparentalidade que foi acolhida pelo Supremo, ela traz um corte muito claro entre um vínculo afetivo e o biológico. Então, aqui já... Alô? Voltou. Aqui nós temos, então, uma espécie de multiparentalidade. Podemos falar de multiparentalidades. E a multiparentalidade que foi abolida pelo Supremo é esta, que cumula uma filiação biológica ao lado de uma dada filiação socioafetiva, como era o caso concreto que foi julgado. A partir disso, a doutrina vem discutindo seus efeitos. E a própria jurisprudência vem discutindo quais efeitos decorrem disso. Para citar alguns deles. Obviamente que a tese inversa pode ser aplicada, no mesmo sentido, uma filiação biológica não impede o reconhecimento concomitante da filiação afetiva. Tem diversas decisões do próprio Supremo de multimaternidades, se aplica obviamente também, certo? Essa filiação é plena, ou seja, não há qualquer distinção, eu não posso ter filhos com alguns direitos ou menos, a filiação é com todos os efeitos jurídicos, certo? O registro dessa filiação é necessário, porque a filiação gera diversas consequências no nosso sistema jurídico. Então, há que se registrar, sim, no assento civil e nas demais conselheiros, o reconhecimento dessa dupla filiação. Certo? A alteração do nome, como o STJ já classificou, é facultativa a inclusão do patronímico desse segundo pai, aqui no caso, certo? Não é necessário, não é obrigatório, é facultativo, o nome é uma extensão do direito da personalidade. A guarda, a convivência familiar, será dividido entre efetivamente todos os ascendentes reconhecidos, aqui não parece ter nenhuma dificuldade, certo? Eu até lembro aqui, certo? O professor Mário Delgado aqui, que é possível até ter um voto minério para desempate agora, né? Então, antes tinha o pai e a mãe, o filho queria ir, né, no jogo de futebol com os amigos, né? O pai deixa, a mãe não deixa. Agora tem um voto minério, desempate, o segundo pai desempate. Que decide se a criança vai ou não. Então, eu vejo até com bons olhos aqui essa possibilidade, vai até ajudar o desempate aí na questão da guarda no número ímpar, certo? Não vejo problema também em dividir a guarda com convivência. Alimentos ao filho também será dividido entre ambos, vai dividir, vai acrescentar o valor por filho ou vai diminuir o valor pago pelo pai. O primeiro pai está com uma dificuldade de pagamento, os critérios dos alimentos são suficientes.
Direito à dupla herança já foi pacificado aqui também. O STJ deu uma decisão, sim, terá direito à herança desse segundo pai. Há um precedente que eu cito aqui. A tranquilidade até a doutrina também já reconhece isso, certo? Houve uma discussão que a professora Schreiber lembrou muito bem. E no caso que o filho venha a falecer com patrimônio, o filho vem falecer sem descendentes, sem cônjuge e companheira, e tem 2 pais e uma mãe. Como divide a herança desse filho? Certo? Então, divide em 3 por igual, ou divide 50% para o lado paterno e 50% para o lado materno. De cada pai ficaria com 25 e 25. Parece bem prevalecendo a ideia aqui que deve se dividir por 3 por igual, certo? Foi aprovado no enunciado do Conselho de Justiça Federal, proposto pela professora Ana Vilares, está aqui, certo? Eu sei, né? Luiz Paulo, eu sei que se discorda, né? Se cita no livro e tudo, mas o professor Luiz Paulo Vélez Carvalho discorda disso, entende que deve ser aplicado no 836, parágrafo 2º, enquanto vigente, e deve ser objeto de uma mudança legislativa. Está no livro do professor Luiz Paulo, também na doutrina ainda diverge, mas há um indicativo e uma preferência de uma divisão por igual, certo? Então, tem 2 enunciados aprovados aí na jornada de direito civil sobre esse tema que eu recomendo. Bom, para avançar, e a última parte da minha fala, procurando trazer aqui aspectos objetivos, práticos, que sejam úteis para vocês, certo? Parece que nós avançamos nessa temática com o provimento 63 do CNJ. O CNJ, em novembro de 2017, editou um importante provimento que passa a permitir o reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva e também da multiparentalidade, certo? Então, um provimento muito interessante pela capilaridade que ele possui, e ele vai passar então a permitir isso. Por quê? Porque apesar de toda essa história da socioafetividade de mais de 30 anos, até então, para se reconhecer um vínculo socioafetivo consensual, filiação, ainda que o pai e a mãe concordassem e tudo, era necessário recorrer até o Poder Judiciário. Tinha que ser feita uma ação judicial, com advogado, etc. A partir desse movimento do CNJ, passa a ser possível se reconhecer os vínculos socioafetivos da filiação diretamente no cartório do registro civil, sem necessidade de ação judicial. Por exemplo, a mãe só tem um registro da mãe, a mãe é mãe solteira, tem um filho registrado e não tem aqui nenhum pai reconhecido. Essa mãe tem um companheiro por 10 anos, esse companheiro entende que é pai socioafetivo da criança, a mãe concorda, e no momento ele vai até o cartório do registro civil para registrar isso. E, então, ele não precisa mais ir até o Poder Judiciário. Diretamente do cartório, declara e será, então, registrada essa filiação socioafetiva. A afetividade chega, então, aos cartórios, nessa trajetória de 30 anos. O fenômeno da extrajudicialização do direito civil está muito intenso aqui, certo? E facilita o direito fundamental do registro dessa filiação. Nos últimos censos do IBGE, tinha mais de 4 milhões de crianças sem pai no Brasil. Então, nós temos que mudar isso, e esse procedimento aqui do provimento 63 pode ser muito útil. Eu trago aqui os requisitos do provimento, eu não vou citar que são longos, mas esses requisitos muito próximos ao critério da adoção, que estão aqui, tem que ser consensual, o interesse tem que ter mais de 18 anos, tem que ter anuência de todos, certo? A assinatura tem que ser pessoal, há uma diferença de idade, estão aqui. Aqui é importante destacar que esse registro da filiação extrajudicial do provimento 63 é um registro que depende da existência do vínculo socioafetivo. E o vínculo socioafetivo, para a nossa doutrina de jurisprudência, desde o seu exemplo, que seu livro é de 87, nós temos claro que o vínculo socioafetivo se desenvolve ao longo do tempo, de maneira pública, contínua e duradoura. Isso traz claro que não se registrará em cartório pelo provimento 63 criança recém-nascida, bebês, que são os grandes casos aqui na adoção, a premissa acompanha isso e tal. Então, o Beatriz quer falar, ah, meu Deus, vou registrar em cartório de bebês. Agora não, porque o vínculo socioafetivo existe um longo prazo para se configurar, existe um longo prazo para estar demonstrado na realidade concreta com elementos fáticos objetivos, certo? Por longa duração, de maneira contínua e pública. Então, nós não vamos ter esse risco, se bem compreendida qual o sentido de socioafetividade da doutrina brasileira do direito de família. Então, aqui eu já faço isso, certo? E aqui a se ter claro também o seguinte: o provimento permite o registro socioafetivo, certo? Aqui, essa judicial. Então, com elementos concretos, o cartorário pode aferir, tá? Então, para encerrar aqui, certo? Só vou dizer também que o provimento permite, inclusive, o reconhecimento da multiparentalidade. Está previsto isso no artigo 14 do provimento. Multiparentalidade é possível registrar, em algumas situações, direto no cartório, sem intervenção do Poder Judiciário, tá? Então, o CNJ soltou um esclarecimento recente de julho de 2018, dizendo que essa multiparentalidade extrajudicial, no cartório, é unilateral, ou do lado paterno ou do lado materno.
só se pode fazer de um lado do cartório civil. Se cuida de uma situação que envolve uma multifraternidade bilateral, 2 pais e 2 mães deve-se recorrer ao Poder Judiciário, até facilitar a adoção brasileira, bem claro, de relacionamento do CNJ. Então, isso também já fecha-se uma porta para a adoção brasileira de cartório. Isso vai ficar com o Poder Judiciário, o Ministério Público, etc. Então, nós teremos aqui, em cartório, apenas essas relações multiparentais, de um lado apenas ou do lado paterno ou do lado materno, e sempre com o vínculo socioafetivo comprovado. Tá? Aqui, para encerrar, então, os desafios que nós temos é o quê? Nós temos diversas multiparentalidades, podemos dizer assim. Com muita resistência no começo, aqui no debate da doutrina, multiparentalidade, meu Deus, onde é que isso vai chegar, absurdo, não podemos ter ou não. Parece que agora todo mundo já está assimilando isso, nós temos que entender quais são as espécies de multiparentalidades. Uma delas é essa, acumulação do vínculo socioafetivo com o vínculo biológico. Mas nós temos outras possibilidades de multiparentalidade. No caso de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, que tenham 2 pais aqui que vão ter um filho ou 2 mães. É uma situação multiparental aí. Só que quando a criança recém-nascida, eu não tenho ainda vínculo socioafetivo consolidado. Mas haverá o direito dessas pessoas do meu sexo de registrar os seus filhos numa relação multiparental? Sim. Mas não na forma do provimento e nem na forma da Constituição Geral 622 do Supremo. É de outra multiparentalidade que se trata. Não podemos confundir categorias aqui, como o professor Simão sempre lembra, para analisar aqui o provimento, para acolher situações que não se couberam, porque daí o provimento vai ser objeto de críticas com essa valorização e tem risco de ser revisto, como alguns já questionam. Então, aplicando corretamente as categorias jurídicas, essas pessoas do meu sexo vão ter direito ao reconhecimento em multiparentalidade, mas é de outra multiparentalidade se trata e devem ir até o Poder Judiciário. Aqui, então, nós temos que superar as críticas existentes, dialogar com elas também, para compreender. Eu sei que aqui no Rio é uma resistência muito grande, podemos falar disso depois. E aqui, para encerrar, nós temos 2 casos que foram citados no programa Fantástico, um deles, certo? Que todo mundo aqui acompanhou, eu acho, certo? O caso seguinte, a pessoa estava casada, um homem e uma mulher, e quando estavam grávidos, o homem se reconheceu como mulher e, quando a mulher dele estava grávida, ele foi até o cartório e se registrou como mulher também, que era homem, virou então uma mulher trans. Ficou com 2 mulheres, só que a esposa dele já estava grávida. Quando nasceu a criança, nasceu da esposa, certo? Com o registro civil, a declaração de nascido vivo, mas o cartório não registrou a filiação desse pai, da presunção do casamento, eles eram casados, mas porque esse pai já se apresentava como mulher, já tinha sexo de mulher e nome de mulher. O cartório ficou na dúvida, consultou o juiz da vaga de registro público. Eu entendo que o juiz deveria entender a situação, que era uma pessoa trans, claramente, e deferiu o registro. Só que, estranhamente, quem sabe muitas vezes aí, até com uma certa resistência, o juiz pediu diversos requisitos, exame psiquiátrico e tal, comprovação, não negou, mas quase indenizou o registro de criança recém-nascida, precisava ser registrada, até nasceu com problema de saúde, estava no UTI, aquelas coisas que a realidade nos desafia sempre. Enfim, o juiz negou, o que fez então o casal, então a mulher e esse homem, foi até um outro cartório de civil, registrou com base no provimento, 613 CNJ, e outro cartório fez o provimento. Eu acho que eles têm direito aqui, mas não havia uma sócio-afetividade consolidada, com o bebê recém-nascido ainda, para que se registrasse com base no provimento. Deveria ser registrado com base na união do destino, até a situação do trânsito, que é uma situação peculiar, que deveria ser acolhido pelo juiz de direito, que é o responsável e teria condições de dar-se tutela. Enfim, e outro caso que foi noticiado aqui no Hoje Brasil, recentemente, também para São Paulo, primeiro registro em São Paulo, noticiado recente de uma criança só com o pai. Ele fez reprodução assistida, autorizado pelo CRM, etc., não havia mãe. Não teve até e foram registradas só em nome do pai. Mostra a riqueza, então, dessas relações aqui de multiparentalidade, de monoparentalidade e de biparentalidade. Em resumo, nós temos que passar a pensar nessas situações, que os professores Simone Cassinari, o professor Vitor Almeida aqui do Rio, que até então a situação de monoparentalidade e multiparentalidade eram vistas como decorrente do infortúnio da vida, algo não previsto, não pensado. E a partir de agora elas passam a ser pensadas, planejadas em algumas situações tanto de monoparentalidade como de multiparentalidade. Encerro aqui então, agradecendo a atenção de vocês, sem fazer propaganda, já fazendo o meu livro, eu trato desses temas aí, princípio da afetividade de família, eu cuido dessas questões, está aí para vocês. E aqui tem também o meu Instagram, o meu e-mail, para quem quiser, e não posso deixar de ler um poema de um poeta paranaense também, para puxar aqui para a nossa terra, que eu recomendo a todos vocês, é do Paulo Leminski. Tem muito a ver com a minha fala, no meu sentido. Isso de querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Muito obrigado.